empty land. I knew the pathway like the back of my hand. Bom dia, professor André. Nós estamos, na manhã de hoje, iniciando o lançamento do nosso projeto integrador da turma assistente administrativo, um projeto esse que vem sendo construído já anteriormente à própria pandemia. Nós tivemos duas fases, podemos dizer assim. Na primeira fase, as equipes foram elaborando o projeto em sala de aula. Havia um outro propósito, seria esse projeto presencial poderia acontecer no auditório, em qualquer outro ambiente lá do SENAC, mas em função das transformações do mundo, vamos para uma nova configuração, uma configuração que vai proporcionar à minha turma, à nossa turma, o privilégio de lançar aqui no SENAC Ceará o primeiro projeto integrador remoto. Então, é uma experiência ímpar, naturalmente desafiadora, naturalmente também com aqui e acolá com seus percalços, mas tudo constitui um aprendizado. E é com muita alegria, com muita honra, que me encontro com essa turma fantástica, todos deram o máximo de si, preparamos um material que com certeza vai contribuir com a formação de todos. Quero inicialmente apresentar a estrutura do nosso projeto integrador, vou compartilhar agora com todos. Embora já bastante conhecido aqui pela nossa turma, mas é fundamental que deixemos registrado aqui na nossa gravação os detalhes. O nosso projeto integrador, aliás, o nosso curso, iniciou-se no dia 2 de fevereiro de 2020, e passamos pela unidade 1, estávamos iniciando a unidade 2, quando chegou no Ceará a Covid-19. A pandemia chegava ao nosso estado e nós tivemos que parar as aulas presenciais no dia 17 de março. E aí passaram-se 2 meses, quando o SENAC teve a permissão do Ministério da Educação para dar continuidade aos seus cursos, agora de forma remota. E demos início no dia 18 agora de maio, iniciamos o retorno das aulas, agora de forma remota, concluímos a unidade 2 e estamos agora na unidade 3 do nosso curso, a unidade do projeto integrador, onde amanhã será o dia de encerramento do próprio curso. O nosso projeto ele vai acontecer hoje, dia 4 de junho, e amanhã, dia 5 de junho. É o encerramento do nosso curso, e as últimas apresentações do nosso projeto. Só para ver uma compreensão melhor, a temática que foi discutida e aprovada pela turma foi a questão da empregabilidade no mercado de trabalho. Mas que empregabilidade é essa? É a empregabilidade inclusiva. Essa empregabilidade inclusiva, para nós, vai se constituir dentro do nosso projeto os desafios da inserção de pessoas no mercado de trabalho. E nós colocamos a seguinte justificativa para o nosso projeto. O preconceito e a discriminação ainda são obstáculos para que pessoas consigam suas inserções no mercado de trabalho. Esta constatação contribui para que os talentos não sejam percebidos, reconhecidos e contratados, ocasionando a falta de oportunidade para com todos. Também ficar estabelecido, além dessa justificativa do nosso projeto, 4 objetivos. O primeiro, demonstrar que a contratação de pessoas diferenciadas em suas aptidões profissionais favorece no aumento da produtividade do trabalho. O segundo objetivo, estimular a melhoria do clima organizacional pela diversidade de talentos. O terceiro objetivo, a melhoria da criatividade e inovação no ambiente de trabalho. E, finalmente, o quarto objetivo, incentivar práticas inclusivas nas empresas. Assim ficou, então, delineado os temas que serão objeto da empregabilidade inclusiva. Vamos iniciar a primeira rodada com o tema o trabalhador, o trabalho após os 40 anos de idade. Ainda na sequência, nós vamos ter o tema sobre as pessoas com deficiência. E fechamos, nesta manhã de quinta-feira, dia 4 de junho, com o tema sobre a comunidade LGBT, também relacionada à questão do mercado de trabalho.
amanhã retornamos para mais 2 temas conclusivos. A questão da mulher no mercado de trabalho e, fechando todo o nosso ciclo de temas, a inclusão racial no mercado de trabalho. Então, será uma rodada maravilhosa na manhã de hoje, amanhã sexta-feira, que vai nos proporcionar, sem nenhuma dúvida, conhecimentos, ideias e maturidade em relação a essas temáticas. Diante do exposto, nós então vamos passar a apresentação do primeiro tema. O primeiro tema que vai ser desenvolvido é exatamente o trabalho, ou o trabalhador, ou a trabalhadora, após os 40 anos de idade. E a equipe é formada pela Bruna, pela Francinete, Luana e Sabrine. Então, eu vou passar a bola aqui para que a equipe possa abrir e conduzir os trabalhos. Bom trabalho, equipe. Bom dia, professor. As minhas palavras do professor. É com muita alegria que hoje a gente abre os trabalhos do projeto integrador. E o nosso tema a ser trabalhado nesse momento é pós-40, empregabilidade pós-40, certo? Eu peço a gentileza para as pessoas, ao quererem perguntar algo, se remeta ao chat. Lá a Francinete vai estar auxiliando e, ao final, a gente vai estar abrindo para as perguntas e respostas. A nossa equipe é composta pela Bruna, Francinete, Luana e Sabrine, certo? Nós vamos focar, inicialmente, a introdução, uma pequena introdução, que vai ser feita por mim. Em seguida, nós vamos passar um vídeo que vai ser comentado pela Francinete. Depois dos comentários da Francinete, nós vamos entrar numa roda de conversa envolvendo toda a equipe. E logo após a nossa roda de conversa, nós vamos estar abrindo para perguntas e respostas, integração entre a turma e a equipe. Então, iniciando o nosso trabalho, o que me chamou a atenção nesse tema e toda a equipe foi a questão de hoje existir um dilema muito grande entre empregabilidade pós-40. Muitas pessoas nos remetem simplesmente a dizer que a pessoa depois dos 40 anos não tem mais vaga no mercado de trabalho. E isso sempre foi uma coisa que me intrigou bastante. E conversando com algumas pessoas da equipe, nós vimos como objetivo estar desmistificando essa história de que pessoas pós-40 não têm mais vaga no mercado de trabalho. E o que a gente vê são coisas totalmente distintas ao que a gente pensava antes, né? Com o advento da globalização, onde muitas pessoas foram substituídas por máquinas e a informalidade ela ganhou muito espaço no mercado, muitas pessoas desempregadas elas tiveram que se adequar a essa nova dinâmica, que é a empregabilidade. O que é a empregabilidade? É simplesmente a arte de conquistar o seu emprego por meio de conhecimentos, habilidades e comportamentos e mantê-lo em meio a um mercado tão diferenciado, tão competitivo. E a gente vai estar mostrando isso por meio de um vídeo e por várias declarações de empresários e pessoas do ramo de RH, que essa realidade é totalmente oposta ao que eu pensava antes e que muitas pessoas da nossa equipe, e eu acredito que muitas pessoas ainda pensam que, infelizmente, essas pessoas não têm mais vaga no mercado de trabalho, e a realidade é outra, nós temos sim. A gente vai passar um pequeno vídeo demonstrando essa realidade. No quadro Carteira Assinada de hoje, a gente vai falar das barreiras que algumas pessoas com mais de 40 anos acabam enfrentando para conseguir um emprego. Será que o problema é mesmo a idade ou, quem sabe, a qualificação? Todo dia é a mesma rotina. A Denise sai de casa com um currículo nas mãos e com a esperança de ser contratada. Mas para ela está difícil conseguir um emprego. Faz 1 ano e meio que ela procura trabalho com carteira assinada e recebe sempre a mesma resposta. Pede para guardar em casa, ou diz que não tem vaga.
A maioria pede para guardar em casa. A Denise fez curso de telemarketing e básico em informática, mas ela já trabalhou como copeira, auxiliar de produção e até no cargo de auxiliar de serviços gerais. Além disso, tem um fator que ela diz que atrapalha na hora de ser escolhida para o cargo: a idade. A Denise está hoje com 48 anos. Eu acho que tem emprego que eles procuram mais jovem. Somente telemarketing, essas coisas assim, é mais jovem. Já o Alexandre, que tem 45 anos de idade, está há 2 anos trabalhando em um supermercado de Itajaí. Mas ele acredita que o desemprego, que chegou a atingir 12 milhões de brasileiros neste ano, afeta a todos, tanto jovens como pessoas que passaram dos 40 anos. Ele conta que os colegas quarentões também andam enfrentando problemas para conseguir um emprego com carteira assinada. Porque eu acho que o pessoal pensa que a gente não tem a mesma energia, né? De um jovem, né, de 30, 40 anos. O gerente do supermercado onde o Alexandre trabalha explica que a maioria dos funcionários tem hoje entre 25 e 30 anos e cerca de 20% tem mais de 40 anos. Apenas 2 profissionais que trabalham aqui têm mais de 60 anos de idade. Muitas vezes algumas pessoas que têm uma carreira toda feita em escritórios, fora do ramo de supermercado, acabam não se adaptando. Então a gente acaba selecionando pessoas que têm um certo conhecimento, né, na área, desde que seja no início da sua carreira ou no decorrer. E quando a gente contrata essa mão de obra a partir dos 40 anos, geralmente nós temos surpresas boas, são pessoas muito responsáveis, comprometidas e acabam somando muito na nossa equipe. Se está difícil para quem tem mais de 40 anos de idade conseguir um emprego, a situação é ainda mais complicada para quem tem 60 anos ou mais, ou seja, as pessoas que estão na terceira idade. O índice de desemprego nessa faixa etária aumentou 132% no país. Esta especialista explica que algumas empresas estão mudando essa realidade e apostando na contratação de profissionais com mais idade, inclusive aqueles que passaram de 60 anos. Mas para conseguir se encaixar no mercado de trabalho, é preciso que essas pessoas façam um processo de se autorreciclar. Ela pode buscar um pouco mais de familiaridade com as novas tecnologias que estão bem presentes no mercado de trabalho. Querendo ou não, tem questões que só vêm depois de uma certa vivência, de uma certa experiência. E isso elas podem trazer para o mercado de trabalho, podem trazer como um diferencial importante na hora de buscar uma nova colocação. Olá, bom dia. Sou Francinete, faço parte da equipe Após 40. Como vocês viram no vídeo, tem uma pessoa, a Denise, ela menciona que o que atrapalha hoje, né, em busca de um emprego é a idade. Mas, na realidade, para ser inserida no mercado de trabalho, precisamos sempre ter uma boa postura, precisamos sempre estar nos atualizando, buscando sempre conhecimento e cuidando da saúde, na verdade, da boa aparência. Por mais que a gente tenha um bom currículo, sempre temos que estar buscando conhecimento, né? Mantendo contato com as pessoas que estão hoje mais atualizadas, tá? nos atualizando no mercado de trabalho sempre. E sempre haverá portas abertas para essas pessoas que buscam sempre o melhor, né? E você veja que ela menciona que o que realmente gera mais emprego são para as pessoas mais jovens, e isso não é verdade. Quando buscamos conhecimento, quando buscamos melhor, né, nos atualizar do mundo que está hoje, sempre haverá portas abertas. Isto é a grande verdade. Luana, você concorda com que a Denise, na entrevista, menciona sobre que o emprego está mais apto para as pessoas mais jovens? Olá, bom dia a todos, sou Luana. Assim, em termos, né, hoje depende muito do que ela está buscando. As pessoas após 40 têm que se enquadrar, não é para soltar currículo à toa, tem que procurar se enquadrar no que realmente ela se encaixa, né? E tem aí a questão do currículo, porque não adianta ter toda essa familiaridade com toda a tecnologia se você não tem um bom currículo, né? Se você não tem uma formação básica, porque o mercado hoje está carente de bons profissionais. Mesmo com toda essa formação, com essa tecnologia, é preciso que se tenha uma base, né? Porque está muito deficiente em português, matemática, não se sabe mais, ninguém sabe mais fazer uma redação básica com princípio, meio e fim, com comunicação, com expressão.
tudo isso, na minha visão, pesa. Né? Então, assim, ela tem a razão dela, mas se formos observar, além de tudo isso, as pessoas verificam que a postura, tudo bem que nem todo mundo tem uma condição boa financeira no momento, até por estar, né, desempregado, digamos assim, de sair chique, elegante, não, mas uma boa aparência, isso já conta. E você observando a maneira que ela vai procurar, vai buscar, ela sai, vai entregar o currículo, o papel é amassado, tudo isso, na minha visão, quem vai fazer um recrutamento, uma seleção, uma avaliação, tudo isso para mim pesa. Né? Então, assim, é difícil, mas a gente também tem que buscar, tem que ir atrás. Então, assim, as pessoas hoje em dia também usam desse vocabulário de gírias, né, muito clichê, com uma dificuldade de se expressar, mas isso não é questão de idade. Isso aí é questão da preparação de um bom currículo. Então, na minha visão, se eu fosse fazer uma entrevista, desculpa, eu avião, uma entrevista, uma avaliação dessas, né? Seria muito bom, na minha visão, se não fosse considerado o quesito idade. Né? A gente tem que ver que deveria ser considerada a postura dessa pessoa em responder com positividade sobre aquilo que a empresa espera encontrar em um candidato. A minha visão é essa. E, assim, sempre se qualificando, como o Francinete falou, buscando interagir, buscando novidades, porque, assim, o tempo não para. Né? A gente tem que seguir junto, né, se a gente quiser trilhar o nosso caminho profissional. Tem que seguir junto nessa novidade, nessa tecnologia, porque todos nós somos cabíveis de aprender, todos nós temos essa capacidade. Agora, a gente precisa se interessar, a gente precisa ter essa vontade de buscar sempre o melhor para nos interagirmos melhor, para nos qualificarmos, né? Então, assim, diante de tudo isso, eu vejo assim, Bruna, para você, qual a sua concepção com relação às dificuldades de concorrer com as pessoas mais jovens? Bom dia, turma. Bom dia a todos, eu sou a Bruna. Pode parecer muito repetitivo, mas quando a gente fala sobre qualificação, isso é muito importante, porque hoje em dia a gente vê os jovens se qualificando muito, correndo atrás de cursos, de uma faculdade, que antigamente era um acréscimo, né, para se conseguir um emprego melhor, e hoje, na verdade, é apenas um requisito básico. E muitas vezes a gente vê que uma pessoa mais jovem tem essa dificuldade em concorrer com o mais, ou, na verdade, o mais velho em concorrer com o mais jovem, devido ao fato de que muitas não querem voltar para uma sala de aula para estudar, não querem se reciclar, né, como sempre tem sido dito aqui. Eu vejo também, com outro ponto de vista, os vícios que uma pessoa mais velha muitas vezes traz de uma empresa que ela trabalhou há muitos anos, e ao ser demitida e entrar em uma empresa nova, ela acaba levando e não se abrindo para o que a empresa nova tem para oferecer. Né? Eu vejo também muito preconceito relacionado às pessoas mais velhas. Vamos para o comércio, por exemplo. As pessoas não querem contratar pessoas mais velhas, muitas vezes por aparência ou simplesmente pela idade mesmo. Esse preconceito, eu acredito, tem pesado muito nessa área, e também tenho visto muito relacionado à disponibilidade, quando o emprego se trata de viagens para fora, ou muitos dos empresários veem de forma que as pessoas mais velhas, por terem família, não vão ter a disponibilidade de se doar mais, né? Porque um filho pode ficar doente, o marido pode ficar doente, enfim. E a aptidão relacionada também à forma física, porque, como a gente viu relacionado aos supermercados, os jovens, né,
ter uma coluna melhor, com certeza. Mas é isso, é para a gente. Eu acho que, resumidamente, a qualificação é algo que pesa muito. É como eu falei no início para vocês, pode parecer repetitivo, mas não. A qualificação pesa muito e por isso que existe, eu acho, essa dificuldade, porque os mais velhos muitas vezes não querem voltar para uma sala de aula para estar se reciclando, e a gente precisa disso. E agora eu vou perguntar à Fran o que ela acha de relacionado a quais vantagens as empresas têm ao contratar uma pessoa com mais experiência. Obrigada, Bruna. As vantagens que as empresas têm para contratar pessoas com mais experiência um dos aspectos que nós temos, né, uma das razões, né, do qual as empresas pode escolher esse tipo de público, primeiro o aspecto econômico, na verdade. Geralmente, eles recebem uns salários menores, né, têm a aptidão para assumir postos em que em outras ocasiões exigiriam treinamento prévio para os mais jovens, têm o conhecimento, na verdade, em vários setores, e estão adotando a prática devido muita dificuldade na qualificação profissional. As oportunidades também para esses empregadores reduzem custos com encargos sociais. Além disso, o equilíbrio e o amadurecimento, outras vantagens a mais dos experientes, em relação aos mais jovens, é o envolvimento da disponibilidade de tempo, não é verdade? E a responsabilidade, que ambos têm, né, os mais velhos. E isto é a grande vantagem, que as empresas contratam pessoas mais experientes e com uma idade mais avançada, no caso, após os 40, entendeu? É um aspecto econômico para as empresas. Eu vou passar a pergunta agora para a Sabrine. Sabrine, na sua percepção, qual é a realidade no mercado brasileiro com relação a essas pessoas com mais experiências? A nossa realidade, infelizmente, ainda hoje é de baixos salários, elevada informalidade e uma grande precariedade nas relações de trabalho. Mas, mesmo diante desse cenário, o que a gente vê são alguns segmentos apostando nesses profissionais, por causa do seu envolvimento, do seu amadurecimento, da experiência. E esses segmentos são eles, a aviação, posso citar como a companhia Gol, contratando esses profissionais, telemarketing, planos de saúde, supermercados, lanchonetes. E eu queria citar também um exemplo da empresa Henkel. É uma empresa de São Paulo, é uma empresa de cosméticos e adesivos. Lá eles têm um projeto de contratar essas pessoas para que possam reduzir os conflitos existentes na empresa quanto ao clima organizacional. E indo mais a fundo, nós fizemos uma pesquisa, não só a nível de Brasil, mas a nível de mundo, e constatamos também que a Suécia é o grande exemplo de empregabilidade. As pessoas na faixa etária de 55 anos a 64 corresponde a 66% da média da Europa. E por isso eles são um exemplo de empregabilidade para todo mundo. A França, a Dinamarca e a Holanda, eles, pelo fato de terem uma pirâmide invertida, o que é isso? Os jovens estão entrando cada vez mais tarde no mercado porque eles priorizam estar estudando. E a população economicamente ativa é composta por pessoas de mais idade, né? E a Alemanha também, pelo fato dela ter um problema demográfico, ela mantém os seus funcionários de mais idade nas empresas e recontrata outros profissionais. Eu fiquei estarrecida quando eu li acerca da Dinamarca, porque um fato me chamou muita atenção em relação a essa questão de empregabilidade. 81% da população dinamarquesa ela concluiu o ensino médio, ou seja, é uma população escolarizada, diferente da nossa, né, que não tem como prioridade a educação. Os números na Dinamarca correspondem
a 74% de pessoas empregadas na faixa etária de 15 anos a 64. Então, isso aí é um número relevante para que a gente possa seguir, talvez um dia, né? E eu gostaria de fechar o nosso trabalho com as palavras de João Dantas, que é o gerente de RH de uma empresa chamada Gigroup. Não sei se vocês conhecem, que ele fala sobre a empregabilidade. O que ele diz é que as portas estão sempre abertas para quem quer voltar ativa, principalmente para quem tem maturidade e experiência. Faço as minhas palavras as dele. As portas estão sempre abertas. Basta realmente a gente ter uma postura diferente. E nesse momento a gente encerra o nosso trabalho, abrindo para as perguntas, alguma dúvida que vocês queiram tá sanando com a gente deixa aberto aqui o microfone a vocês. Eu vou começar aqui puxando aqui o carro, né? Esperando que os demais sigam também. Gente, realmente parabéns pela forma como vocês pesquisaram a temática. Ela foi muito enriquecedora pela abrangência e principalmente a ideia da desconstrução, né? Achei interessante a forma como vocês abordaram a temática. Para desconstruir essa ideia que o pós-40 não tem mais oportunidade, né? Vela e caixão. Não é assim, tá? Vocês começaram a apresentar uma série de elementos, como, por exemplo, vocês falaram aí, e o próprio vídeo demonstrou os depoimentos, que questão de responsabilidade está muito atrelado a uma idade mais avançada, que geralmente não se tem muito com o mais jovem, né? Há uma desconfiança com o mais jovem por questão de responsabilidade e já se atribui à pessoa com a idade mais avançada uma responsabilidade. Foi um ponto que vocês destacaram na apresentação. Agora há pouco aí a Sabrina, no fechamento das pesquisas, foi colocando outros atributos, porque vocês foram pontuando vários atributos. Pontuaram o atributo da maturidade, razão pela qual é extremamente relevante no mercado de trabalho, juntamente com a experiência. Mas eu quero jogar uma perguntinha para vocês refletirem. Qual seria a importância da questão do autoconhecimento para que uma pessoa, após os 40 anos, elas possam se recolocar no mercado de trabalho? Alguém poderia aqui fazer uma reflexão nesse instante a respeito da importância do autoconhecimento? Onde é que traria o autoconhecimento nesse assunto que vocês estão trazendo na manhã de hoje? Professor, é de extrema necessidade, eu acho, o autoconhecimento. E eu ainda colocaria também uma outra palavra. Além do autoconhecimento, a questão de você, como é que eu posso falar? Se questionar a respeito de posturas que devem ser mudadas. Porque o que acontece? Muitos pós-40 estão com aquela mentalidade que, por ter experiência, eles precisam de postos mais elevados e salários mais elevados, né? E o que a gente tenta colocar aqui é que as coisas mudaram, né? O mundo mudou, o mercado de trabalho mudou, a inserção no mercado de trabalho, ela necessita cada vez mais de posturas diferentes, de aprendizado, de proatividade, de envolvimento, de gestão de equipes. Então, é necessário que você mude os seus conceitos para se adequar, de forma que você possa manter a empregabilidade. O que eu vejo também é que muitas pessoas, professor, não querem ver os seus salários submetidos a valores inferiores ao que elas acham que merecem, né? E um dos pontos que a gente coloca como saída para isso, né? Primeiro é a pessoa ter humildade, se recolocar ao mercado de trabalho com aquele salário. Se você não tem um salário adequado, como você acha, procure um benefício, procure um home office, procure planos de saúde, alguma coisa que possa estar fazendo com que o seu salário seja melhor,
né? E a partir do momento que você seja mais produtivo, você vai aumentando aí esse vencimento. Completando o que a Sabrina disse, né? O autoconhecimento, eu vejo que é de suma importância para garantir assim, o nosso sucesso profissional e o nosso bem-estar. Então, assim, quando você faz as coisas que tem aquela certeza, aquela convicção de que você está fazendo e que vai ter um resultado, eu acho, assim, fenomenal. Então, eu acho que a gente tem que ir em busca disso daí. Sabrine, Luana, equipe, Francinete, Bruno, os demais colegas, essa questão do autoconhecimento, ela me veio no momento do vídeo, né? Vocês lembram que aquela senhora, ela sai com o currículo na mão, no meio da rua, e ela vai justificar depois por que não estava conseguindo emprego. Não sei se vocês perceberam a tristeza, né? E aí ficou assim na minha mente exatamente essa questão, rapaz, quantas pessoas, de repente, não fazem uma autoavaliação a respeito de tudo que vocês colocaram. A Sabrina acabou de puxar um tópico, quando relacionou ao autoconhecimento, da postura, de se ver, né? Como é que as pessoas me veem? Né? O que é que está faltando em mim? O que é que me falta ao chegar a buscar o meu espaço, as pessoas perceberem em mim qualidades? Quais são as qualidades que estão em mim ocultas e eu não estou mostrando? Razão pela qual surgem obstáculos. Será que eu estou procurando as empresas que se adequam ao meu perfil? Vocês notaram que no currículo dela aparece lá que ela foi copeira, e tem uma série de situações, né? Mas será que o local que ela está procurando emprego é tipo assim, eu preciso desesperadamente arranjar meu emprego, e aí procura qualquer canto, e a coisa não vai funcionar desse jeito? Quando eu coloquei a questão do autoconhecimento, que aí a Sabrina e a Luana colocaram com muita propriedade, né? Se a pessoa não se conhece, vai ser difícil ela se posicionar num mercado que é exigente, e acredito eu que quanto mais a pessoa conhece suas potencialidades, ela vai encontrar o caminho que vai lhe direcionar para a porta que vai se abrir, né? Você vê que ela está, no caso do vídeo, mais de um ano atrás de emprego. Mas que emprego ela estava atrás? De qualquer emprego? Então, por isso que a gente puxou a questão do autoconhecimento, me parece que as pessoas vagueiam pelas ruas, transitam, mas inconscientemente, sem consciência dos seus objetivos. Obrigado aí pela participação, Sabrina. Luana, obrigado aí pelas palavras. Professor? Pois não, pode falar. Só um detalhe em relação ao vídeo, né? Que inicialmente o apresentador ele fala que não é necessário ter um emprego. Não é só ter um emprego de carteira assinada e um salário remunerado. É necessário realmente a empregabilidade. E conversando com a Fran sobre esse vídeo, eu falava, Fran, olha a questão dessa mulher, como é que ela sai? O currículo na mão, todo amassado, dobrado, com erro de ortografia, quer dizer, nada apresentável, né? Nem ela e nem o currículo. Então, assim, é necessário realmente a gente fazer essa parada e rever pontos que a gente necessita mudar para que realmente a gente consiga o nosso objetivo, porque às vezes todo mundo enxerga, menos a gente, porque a gente é incapaz de fazer essa autoavaliação, lamentavelmente. Professor, outro detalhe, às vezes as pessoas ela têm um currículo bem vasto, né? Eu já passei por uma situação dessa, na realidade, convivi com uma pessoa dessa, e eu sempre cobrei dessa pessoa, né, para ele não se atualizar, na realidade, não buscar conhecimento, porque conhecimento ele tem, mas a forma como ele mostra a aparência dele, digo, na realidade, física, né, porque a idade, ela chega, e se você não se cuidar, não adianta você ter um currículo vasto, não adianta você ter o conhecimento, na verdade, se você não cuidar bem da sua aparência, da sua saúde, não se tratar mesmo do seu visual, na verdade, a empresa ela pode até lhe contratar por causa do seu currículo, mas há também esse lado da questão da saúde, porque uma pessoa que não se cuida, que não pratica um esporte, ela acaba adoecendo, e a empresa ela não quer contratar uma pessoa, né, devido à idade,
que fique indo no médico direto, né? Que tem que ficar sempre pegando atestado, por mais que o conhecimento que ela tenha na empresa, é uma pessoa com currículo, meu Deus, até internacionalmente a pessoa era reconhecida, tá? Trabalhou em uma empresa multinacional. Internacionalmente, para falar a verdade. Mas a aparência em si estava deixando a desejar, por causa do físico, que não queria se cuidar. E eu sempre cobrava isso dele, procure fazer algum esporte e tudo, mas aí a única mensagem que ele me passava, na realidade, a conversa que a gente tinha era essa: eu já estou na minha idade, eu não preciso mais fazer isto. E no caso, buscar conhecimento. Eu falava para ele, vá procurar fazer uma faculdade, vá se atualizar, para você poder ter um superior. Na realidade, ele só tinha técnico. E ainda só tem um técnico. E aí ele dizia que a idade não como é que eu posso lhe usar as palavras? Não estava mais, a idade dele já tinha passado, entendeu? De procurar se atualizar. Tá? Essas eram as respostas que ele me dava. Daí eu deixei. E aí hoje eu busco o meu conhecimento, porque eu sei que hoje no mercado de trabalho não está fácil, né? Não está difícil, também não está fácil. Mas a gente sempre buscando conhecimento, buscando sempre se atualizar. Eu acho que isso, tendo os contatos, né, o network, que hoje é bem falado, na verdade, não podemos deixar de ter contato com essas pessoas. E hoje eu vejo um exemplo muito bonito, que é o seu, tá? Você está de parabéns, o senhor continua em sala de aula, né, não desrespeitando, mas eu vejo que o senhor tem um conhecimento, eu acho que o senhor enriquece cada vez mais, né, está buscando sempre o melhor para mostrar sempre para as pessoas, né, por trás hoje de uma tela. Antes a gente estava numa sala de aula, e hoje por trás de uma tela eu lhe dou os parabéns. Eu tenho orgulho de ver você se posicionando dessa forma. É o meu orgulho. Valeu, Leti. Inclusive, ali no vídeo, puxando aqui o link aqui, das tuas palavras, é um momento que apresenta uma profissional, já até com certa idade, já também avançada, de RH, né? E ela puxa um tópico que a gente dá para perceber claramente uma das preocupações do pessoal do RH. Preocupação de contratar pessoas com a idade pós-40. Ela deixa muito claro, né? Que são pessoas que, como colocou a Fran, foi bacana as tuas palavras, porque você trouxe o exemplo da sua vivência, de pessoas do teu convívio, que trancamente, simplesmente vê da possibilidade e de entender que ela pode ir muito, muito além, não existem fronteiras, né? E aquela profissional do RH coloca exatamente nossa preocupação na contratação essa pessoa está aberta para o novo, porque a empresa não quer uma pessoa experiente, mas com a mente no passado. Ela quer pessoa experiente, mas com a mente aberta para o futuro. Esse talvez seja assim, um traço, tá certo, fundamental para o profissional desse século XXI. Todos nós temos que estar abertos para as possibilidades. Achar que já conhece tudo? Vamos pensar igual Sócrates, né? Eu só sei que nada sei. Vai, Ítalo, passa a bola para você, Ítalo. É porque hoje em dia, né, o mundo está cada vez mais exigente. Cada vez que o tempo passa, é mais coisas e mais coisas que as empresas exigem, né? Tanto a experiência como qualificação. E tem gente que não se toca realmente que quantidade não é qualidade, né? Às vezes, aquele tanto de anos de experiência que a pessoa tem, e às vezes o empregador não quer todos esses anos de experiência. O que ele quer é uma pessoa que tenha domínio no que ela está fazendo. Então, o que a pessoa tem que fazer é procurar realmente se atualizar. Porque às vezes a pessoa olha o currículo, olha essas décadas aqui de experiência, mas às vezes, mesmo assim, isso não adianta, porque a pessoa, quando vai chegar e procurar um emprego, ela às vezes não tem qualificação, e essas experiências no final talvez não valham de muita coisa, né? Já que o empregador, às vezes, ele tem muito esse preconceito, porque ele procura o jovem, porque ele sabe que o jovem faz pouco tempo que ele estudou, faz pouco tempo que ele anda sempre atualizado no mercado de trabalho, coisa que ele não vê na pessoa pós-40, né? Então ele tem meio que um preconceito, e até a Sabrine falou, né, que quando a mulher mandou o currículo estava cheio de erro e tal,
Aí quando a pessoa manda o currículo assim, cheio de erro, essas coisas, aí o empregador apenas confirma, né, entre aspas, o preconceito dele, e aí é que ele não quer contratar gente pós-40 mesmo. Mas aí se chega uma pessoa pós-40 que está realmente qualificada, que ela prova que ela pode fazer o trabalho, independente da idade, aí isso pode desconstruir o preconceito dele, incentivar ele a contratar mais pessoas dessa idade, por ele perceber que realmente eles são capazes de trabalhar tanto quanto qualquer jovem. Rapaz, o tema é maravilhoso, esse tema aqui para as nossas discussões. Eu sei que tem um tempo, a Fran está controlando o tempo. Fran, vai controlando o tempo, Fran. Mas, Ita... 35 minutos. Já, né? Olha, Ita, tu colocou um bocado de coisa. E eu não podia ficar calado, Ita, tá? Porque tu falou algo muito importante, sabe? Aguenta as pontas só um minutinho, tá? Ok. Tu colocou algo muito interessante. Você falou tempo de experiência. Rapaz, o que tem de gente no mercado de trabalho que tem 40 anos de experiência, mas cá entre nós, fazendo a mesma coisa. Do que adiantou ter passado 20, 30 anos fazendo a mesma coisa. Tá certo? Uma coisa é você ter 30 anos com uma diversidade de experiências, né? Um conjunto de experiências. Eu achei muito interessante essa colocação do Ito. Eu volto para vocês fazerem, então, a conclusão do trabalho, por favor. Professor, fazendo a mesma coisa e, além do mais, com a mentalidade de que é isso mesmo e eu não arranjo coisa melhor, essa mentalidade da Fran, o meu tempo passou, né, que é uma mentalidade arcaica. E em relação a essa questão de escolha de jovens, a gente precisa também, Ítalo, ao meu ver, de ficar também antenado, sabe, com essa questão de escolha de jovem, porque a gente tem uma mentalidade, nós brasileiros, de curto prazo, então tudo é para ontem. Né? Com isso, alguns empresários, eles pegam uma mão de obra barata, que é os jovens, às vezes saindo de uma faculdade e, infelizmente, pagando salários lá embaixo. Né? Então, assim, é uma mão de obra, de certa forma, escravizada, ao meu ver. Gente, é só isso por enquanto, né? Senão a gente vai se estender bastante, o nosso tema é amplo, é complexo e muito bom de ser abordado, né? A gente termina por aqui. Se não tiver mais nenhuma pergunta de vocês, nenhuma consideração, a gente agradece a presença de todos. Obrigada, professor. Obrigada, gente, pelo apoio. Mais um trabalho aí somado, concluído, com o apoio aí da equipe toda, não só da equipe Luana, Francinete, Bruna, mas de todos vocês que colaboraram para que a gente pudesse fazer um trabalho mais rico e acrescentar conhecimentos na nossa vida, né? Porque, como vocês dizem, e eu digo também, o tempo não para. Então, vamos correr para estudar. Agradecimento realmente aqui vai para o senhor, né? Que está à frente disso tudo. E agradecimento também ao SENAC por oferecer esse curso. Hoje, concluindo por trás de uma plataforma digital que é espetáculo. Porque, assim, é uma escola de vários aprendizados, muito, muito vasto. E é um agradecimento profundo. Tá? Assim, agradecer sempre a Deus por tudo, mas essa oportunidade que o SENAC nos proporciona, né? E a gente vai sempre em busca de mais, de melhor. Agradecer a toda essa turma, a equipe SENAC e o professor, como a Fran disse, em especial o senhor nos transmite, assim, uma força que o senhor nem imagina. Mas, assim, isso nos faz confiar, isso faz com que a gente acredite na gente. Então, o senhor está, assim, de parabéns. Gratidão mesmo. Eu agradeço muito até estar participando hoje dessa aula com o senhor. Tá? O senhor está de parabéns. E nossa equipe, em geral, todos estão de parabéns. Todos os alunos que estão hoje presentes. E hoje é muito emocionante para mim esse momento. Mas eu agradeço muito por poder concluir mais uma etapa da minha vida. E que venha outras, tá?